Hello! Jura que vai ter samba? Por favor. Estou muito estressada. Quero um samba. Se depender de mim. Então vamos fazer o esquenta. Tô com muita saudade. Meu Deus do céu disso. Não tô aguentando. Eu Agora, vou... agora, agora? Bora lá, que eu vou Enquanto o anotando aqui. pessoal chega? Isso, vamos fazer esquenta. Ai, que saudade. Beleza. Pouquinho, né? É. Esse aí que é o tal do repique? Esse é o pandeirinho, né? Esse é um Que o- pandeiro. Repique é pessoa- muito alto, né? A pessoa que entende tudo dos instrumentos. Não sai da Não, estampa. repique é só em bloco e escola de samba, porque senão não é nem com os vizinhos. Já aqui em casa já dá problema. Bom, é com muito prazer que eu recebo aqui no Sustenta o Quê? O Jonas Lessa, que é um empreendedor que foi inclusive finalista de um prêmio. Ele vai contar aí pra gente um pouco. Ele é um dos sócios de uma empresa, fundador e sócio, né, de uma empresa de impacto social. É uma empresa que trabalha com economia circular, que é Opa, peraí, Opa! o meu suporte, ele tá meio que, né, contra mim aqui. Então, aqui é sempre com emoção, tá, Jonas? E aí, Tranquilo. o Jonas, então, ele é uma dessas pessoas que está realmente fazendo acontecer a economia circular. E eu quero que ele conte um pouco de todos os desafios que isso envolve, né? Porque aqui na rede eu tenho pessoas interessadas nos temas que são as soluções para o planeta, né? Eu tenho pessoas que estão buscando trabalhar com isso e eu tenho também outros empreendedores em busca dessas soluções para as suas empresas, para os seus negócios. Então, eu acho que a gente vai falar um pouco de tudo isso. Eu acho que o Jonas pode começar se apresentando, falando um pouquinho como é que você chegou, né, Jonas, até 2020. Como é que a gente chegou nesse ano? Como viemos parar aqui, né? Como é que a gente veio para aqui? Eu quero já dar só antes de você começar a falar, eu vou dar um disclaimer assim, que assim, se cair e a gente não tiver né, completado a entrevista, a gente volta, né? Uma outra coisa que eu quero avisar também, se por acaso perder o som, ficar mudo, aí a gente também volta. E eu tô surda de um ouvido bastante aqui, porque eu fui inventar de usar o tal do cotonete, entendeu? E daí eu fiquei meio surda, então talvez eu peça para você repetir algumas coisas. Tranquilo. E o último aviso é assim, quem tiver dúvidas, vai colocando na caixinha de perguntas aqui na interrogação, porque fica mais fácil para a gente depois responder, tá bom? Então vamos lá, Jonas, começa aí, como é que você chegou em 2020? Eu tô perdida nesse ano. Estamos todos, né, tentando entender o que é que está acontecendo, como é que a gente vive agora. Bom, eu sou gestor ambiental de formação. Fui fazer gestão ambiental muito por influência do meu saudoso pai, que era um jornalista ambientalista. A gente já falou sobre essa coincidência aí, um dos idealizadores da Mostra Ecofalante, inclusive. Então Nossa, ele me criou já desde sempre, assim, uma das maiores... Você não sabia? você não me contou isso não. Cara, eu sou Esse muito... detalhe. Meu Deus, essa mostra. Eu vi uma foto hoje sua com ele, bem É, saudosa. É. sim, sempre. E ele me criou desde moleque, assim, me alertando sobre a importância do não desperdício, de não desperdiçar até o último grão de arroz do prato. Um dos grandes xingamentos que mais me ofendia era consumista. Eu lembro da sensação dele me chamando de consumista. Nossa, que pesado. Sou consumista. Que horror. Então, fui para a gestão ambiental muito para agregar mais nessa visão de mundo que ele sempre me despertou.
e sem saber muito o que eu ia fazer da vida. Na verdade, sendo muito sincero, durante a graduação eu me envolvi muito com batucada, por causa do movimento de baterias universitárias, aí eu entrei em escola de samba, então eu curti muito, aproveitei muito bem o período da graduação sob essa ótica, mas durante esse processo, também pelo carnaval, por um bloco lá no litoral norte, eu me reaproximei do Lucas, um amigo de infância, biólogo, cuja família tem uma confecção de uniformes profissionais, chamada Luta Uniformes, e, e ele estava iniciando um trabalho de implantação e criação de um setor de sustentabilidade lá dentro. E aí me chamou, porque estava começando a fazer muita coisa e tudo parecia que estava meio que dando certo, só que ele não sabia, como biólogo, ele tinha muita prática, mas não a teoria e esse olhar sobre como traduzir isso em valor para a empresa, como levar esse valor para o mercado, como medir o que ele estava investindo de tempo e de recurso em cada coisa. Ele precisava de alguém para ajudá-lo com a gestão da coisa. Então, ele sabendo que eu estava fazendo gestão ambiental, numa ida e vinda de ensaio no litoral para o carnaval, ele me colocou isso. Falou, cara, tem algum amigo seu querendo trabalhar com gestão ambiental empresarial? Eu falei, olha, de cabeça não tem nenhum amigo meu, mas tem um amigo seu que está bem afim. Porque na época eu não tinha... Eu sabia muita coisa que eu não queria fazer. Eu já tinha feito trabalho voluntário, então eu tinha muito apreço por impacto social. Eu fiz trabalho voluntário no Teto, a ONG que faz construção de moradias de emergência em comunidades de baixa renda. E, na verdade, baixíssima renda, né? Comunidades de extrema pobreza. E então eu sabia que eu queria trabalhar com esse tipo de causa, mas ao mesmo tempo a experiência com ONG foi um pouco traumática, digamos assim, sob o ponto de vista do que depois eu fui diagnosticar com a minha experiência como consequências da falta de autossustentabilidade financeira de uma ONG. A ONG depende de doação, seja de dinheiro, de recursos de uma empresa que lucrou, sabe-se lá como, mas lucrou mais do que precisava e podia doar, ou doação de tempo das pessoas. E algumas outras coisas mais, como, sei lá, gasolina do carro, alimentação e tal. Então, um esforço muito grande, uma rotatividade muito alta, eu sabia que eu não queria aquilo. Na graduação, ficou muito claro para mim que eu também não queria trabalhar no Estado, porque o Estado não responde, não tem condição de responder aos problemas com a rapidez que as mudanças acontecem. E empresa, eu, assim, durante a graduação, eu tinha uma visão anticapitalismo. Empresa é o mal, o lucro é crime. E foi quando a gente estava fazendo esse trabalho, eu junto com o Lucas, né, na empresa de uma família, de amigos, onde eu sabia que, assim, se tem uma empresa onde pode ser harmonioso trabalhar, é ali. Foi muito legal, mas ali o Lucas já tinha, digamos, colocado na terra, no vasinho, a sementinha da Retalhar e estava começando a brotar algumas coisas do que viria a ser a Retalhar. E aí a gente, em dado momento, percebeu que isso precisava ganhar um corpo, ter uma vida própria, que não era muito problema para ser resolvido, havia uma demanda latente e crescente no mercado, e por isso não tinha como o que viria a ser a Retalhar caber em uma das gavetas do setor de sustentabilidade de uma pequena confecção de uniformes profissionais, que é um recorte muito restrito da tal da indústria têxtil que causa problema a rodo por aí. E aí a gente decidiu que ia dar vida própria, pô, vai ser uma ONG? Não, dizem que tem um tal de movimento de empresa B, negócio de impacto. O que é isso? O que diferencia? Vamos entender. E aí essa questão de você poder conciliar um propósito socioambiental com a autossustentabilidade financeira foi muito atraente para nós naquele momento. A gente entendeu que seria uma jornada que casava com o que a gente tinha vontade. O Lucas também era e talvez ainda seja conselheiro de uma ONG que trabalhava lá em Santos, né, com a questão ambiental. Então, ambos tínhamos essa vivência. Eu tinha, na mesma época, dentro de casa, minha irmã fundando o Engajamundo, que é uma ONG também
né? A Raquel Rosenberg, fundadora da Engaja, é minha irmã. Então eu também tinha essa vivência ali e entendi que queria ter um negócio de impacto, né? Entendi que ali tinha um, um caminho que poderia ser interessante, que uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Então fundamos a Retalhar. Isso, o Lucas começou com as ideias em 2012, eu comecei a trabalhar com ele na luta em 2013. No final de 2013 a gente decidiu que daria vida própria a Retalhar e no final de 2014 saiu o nosso CNPJ. Enfim, registramos a criança. Mas aí a gente já tinha atendido grandes empresas, a coisa já estava, digamos que de certa forma, bem alavancada. E aí, explica um pouquinho a lógica do que a Retalhar faz, tudo que ela pode oferecer, né, para o mercado. Beleza, vamos lá. É muita coisa, né? Ainda mais quando com a chegada da pandemia a gente começa a falar, tá, talvez a gente deva explorar um pouquinho mais isso e aquilo. Mas o modelo de negócio consolidado e o core business da Retalhar é a logística reversa de uniformes profissionais. Ou seja, é um serviço em que a gente recolhe uniformes usados pelas grandes empresas, garante a segurança no processo de descarte, que é a grande preocupação, porque pode ter, desde o pior caso, um assalto uniformizado, em que o cara se passa por colaborador para roubar o cliente ou a própria empresa, ou casos mais simples, de alguém ir de uniforme da empresa que achou ou que comprou num bazar e vai para o carnaval e toma todas e cai no Instagram e vira meme, e aí, né? Então são riscos. Eu tenho uma lista incrível. A gente pode fazer uma live com histórias de uniformes perdidos. Então a gente garante a segurança e, como diz a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é um conjunto de procedimentos para você separar os componentes do resíduo, de um resíduo pós-consumo, ou seja, o produto que perdeu a utilidade, separa esses componentes e reinsere no setor produtivo de alguma forma, da melhor forma possível, claro, mas não necessariamente no mesmo setor produtivo, o que mostra a limitação da logística reversa. A logística reversa não é economia circular, né? Esse é um primeiro ponto. A Retalhar presta o serviço de logística reversa e aí, para cada cliente, a gente atende principalmente grandes empresas, também algumas pequenas e médias, mas o nosso alvo são as grandes, e com as grandes a gente consegue desenhar projetos mais robustos. Então, com esse seu uniforme, nessa quantidade, dado esse seu contexto, vamos fazer algo assim ou vamos fazer algo assado? Sempre olhando para reutilização ou reciclagem do material, que são coisas diferentes, né? E aí tem vários espectros de reutilização, né? Ou um grande espectro, perdão, de reutilização, um grande espectro de reciclagem, e aí acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas é isso que a gente faz e o lado social do nosso trabalho tá ou na mão de obra empregada no processo, né? Ou no processo, ou no produto, ou nos dois, em muitos casos. No processo, porque nós trabalhamos em parceria com a Ugreen Cooperativa, que também é uma empresa B certificada, é uma cooperativa de recicláveis que eu costumo chamar de super eficiente, não sei se eu tenho o aval deles para falar assim, mas em comparação com o que a gente está acostumado com cooperativas, é uma coisa impressionante o nível de organização que tem lá dentro. E a gente emprega a mão de obra deles para fazer a triagem, a garantia de segurança, a remoção dos aviamentos, tudo isso é feito em parceria com essa cooperativa, tem impacto social aí. Nos projetos que envolvem a mão de obra de costura, e nem todos envolvem, porque muitos são exclusivamente industriais, mas quando envolve a mão de obra de costura, a gente emprega cooperativas de costureiras que estão na periferia da Grande São Paulo. E, quando eu falo de impacto social no produto, um exemplo uma vez a gente fez para um cliente mochilas a partir dos uniformes, e essas mochilas foram doadas para as crianças e estudantes das escolas apoiadas pelo instituto dessa empresa.
E aí não só uma simples doação, como usando isso como uma ferramenta pedagógica. Então, na época, inclusive, foi o Instituto Acatu que foi com a gente fazer essa aula, né? Eu ia chamar de treinamento, mas é muito corporativo, porque era uma aula para as crianças, sobre o que é, o que está por trás dessa mochila. Então, foi super legal ver as crianças entendendo mesmo a reciclagem, o reaproveitamento de materiais a partir de um caso prático e que faz uma grande diferença, né? O valor de uma mochila para uma família de baixa renda não é qualquer coisa, né? É o valor de 2 almoços, provavelmente. E às vezes até mais, exatamente. E outra possibilidade que a gente faz bastante, né? E tivemos até uma matéria no Esporte Espetacular recentemente, é a reciclagem industrial, transformando o desfibrado, que é digamos, o tecido fragmentado, em cobertores populares. E aí... Voltou? Voltou. Ai, meu Deus, começou. Você perdeu Voltou. tudo? Você também tinha dado uma travada aqui. Não, De... só deu uma travadinha e você falou do impacto com as crianças, você falou Dos dos cobertores. cobertores. Isso, beleza. Então, os cobertores é algo que acaba acontecendo bastante, as empresas enxergam muito valor nisso, porque conseguimos tangibilizar bem o impacto social. Quando a gente tritura e desfibra o uniforme, e esse desfibrado é usado para compor uma manta, e essa manta é doada para a população, principalmente em situação de rua, né? No inverno rigoroso como a gente teve, sempre acaba, e não foi diferente esse ano, sempre acaba falecendo gente nas ruas de frio, isso é algo que inconcebível, né, para qualquer um com o mínimo de senso de humanidade. Então tem um impacto social muito relevante nesse projeto, nesse tipo de projeto também. Ufa, até que um dia, né, o nosso poder público, estão aí as eleições, né, batendo na nossa porta, tenham ações realmente que tenham continuidade, né, porque a cada eleição eles interrompem tudo e volta tudo. Então, aí a gente teve agora, deve ter tido um aumento terrível de pessoas indo morar na rua, porque perderam as condições mínimas, enfim. Acho que você puxou vários ganchos para o que eu queria começar essa conversa, que é com relação à reciclagem, né? Quando a gente começa a conversar sobre sustentabilidade com qualquer pessoa que nunca ouviu falar ou que já ouviu falar, mas não entende nada do que significa esse grande conceito, a reciclagem é sempre uma porta de entrada, né? E aí ainda existe uma ideia muito enraizada de que a reciclagem resolve. Então, as pessoas não querem realmente fazer mudanças mais desconfortáveis, né? E aí ela fala, não, mas eu vou comprar isso aqui, porque isso aqui é reciclagem. E ela acha que isso resolve toda a questão. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa porta de entrada, que é a reciclagem, que é uma das coisas que vocês fazem e tal, mas assim, reciclar, dá para reciclar, por exemplo, quando você recebe, qual é o nível de dificuldade para a reciclagem de um uniforme? Tá me ouvindo? Então, Agora eu não ouço mais. mesmo que a gente tenha um tecido que seja né? Não sei Não se vocês ouço, não chamam ouço. na linguagem técnica, mas um tecido que seja assim de origem só de algodão. Qual é? Claro, me ajuda, por favor. Bom, então vamos falar um Voltou. pouco dessas dificuldades e o quanto a reciclagem resolve ou não resolve, né? E o que ela envolve, né? Quais os reciclagens só envolve. Depois a gente vai além da reciclagem. Tá, tem muita coisa aí pra gente falar. Controla o meu tempo aí.
Vamos lá. Vou falar. Primeiro ponto, é isso. Realmente, primeiro que eu queria dizer, o nome da sua página, da sua iniciativa é brilhante, né? Sustenta o quê mesmo? Porque a gente usa tanto, todo mundo usa esse termo para qualquer coisa. Tudo é sustentável, então nada é sustentável. Né? Virou um assunto boring, não queremos falar sobre isso. E também tem confusão sobre reciclagem. Uma básica é reciclável é uma coisa, reciclado é outra. Um produto pode ser reciclável porque existe tecnologia para reciclá-lo, mas ele não é reciclado de maneira nenhuma porque essa tecnologia não está disponível no Brasil ou porque a empresa pensou no potencial de reciclagem, mas não estruturou um processo para que depois isso retorne para onde quer que essa máquina esteja. Né? Então, o produto reciclável é um produto que tem a possibilidade de ser reciclado. O produto reciclado é um produto que já foi feito de um reaproveitamento de matéria-prima, mas depois dela passar por uma mudança física ou química importante. Né? Caso contrário, se não tiver uma mudança significativa, é reutilização e não reciclagem. Tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, reciclar resolve o problema? Não. Definitivamente não resolve. Só a reciclagem em si não resolve nada. A reciclagem, a gente pode dizer que é o tratamento de fim de tubo. Né? O tratamento de fim de tubo era o nome dado à metodologia, digamos, a abordagem da gestão ambiental lá nos anos 90. Travou ou você me ouviu? Ouvi. Beleza. Então era a abordagem da gestão ambiental lá nos anos 90. Ah, putz, está poluindo e lá no fim do tubo está caindo no rio um poluente. Vamos botar um filtro aqui e resolver. A reciclagem é quase isso. Né? Com o que sobra, como é que a gente pode reinserir no setor produtivo? Especialmente se ela não olhar com um pouco mais de profundidade e amplitude, que é o que a gente precisa, né? As duas coisas ao mesmo tempo, para o sistema em si. Então, esse tratamento de fim de tubo já está muito ultrapassado. Né? O que é mais atual é a chamada gestão proativa, em que você deve entrar por essa tubulação e verificar cada etapa do processo, como é que a gente pode mexer nisso para que lá no fim do tubo não tenha esse problema. E se tiver, que tenha na menor quantidade. Né? E se tiver alguma quantidade, que seja numa qualidade que a gente possa tratar da melhor maneira e não da maneira menos pior. Né? Não estou dizendo que a reciclagem é o menos pior, a reciclagem é muito bom. Dependendo do tipo de reciclagem, como eu falei lá no começo, tem um espectro, dependendo do tipo, vai ser menos pior e não o melhor possível. Né? Então, assim, uma dificuldade famosa na reciclagem, um empecilho para a reciclagem, uma barreira, é a mistura íntima de materiais. E um caso clássico disso é a embalagem Tetra Pak, que são várias camadas de materiais diferentes. Isso dá muita dificuldade. Né? Isso é case acadêmico até. Se isso é chamado mistura íntima, ao ponto de dificultar muito a reciclagem e ser um símbolo, o que dizer das fibras mistas? Quando a gente está falando de fibra mista, a gente está falando de diferentes fibras entrelaçadas, não é nem camadas. Então, como que você vai separar isso? As poucas tecnologias que existem para isso é uma reciclagem química. Ninguém conseguiu fazer em grande escala até hoje. Então, é uma questão, né, na indústria têxtil. E o pior disso é que só aumenta a quantidade de fibras de poliéster que são produzidas e as soluções de reciclagem que têm surgido, as principais e teoricamente mais robustas ou que estão adquirindo mais relevância no mercado, são muito voltadas para mistura de fibras. Ou seja, já que tem muito PET, muita garrafa PET, existe a tecnologia para a garrafa PET virar fibra de poliéster, vamos transformar isso em roupa e a gente bota fibra de algodão junto para dar a cor, para deixar do jeito que a gente quer. Aí você está
reciclando, E me dá reciclando e entregando um produto que não é reciclável, né? beleza, nossa conexão. Oi, gente. Segunda parte aqui. A gente teve problema bastante com a conexão. Então, estou aguardando novamente o Instagram convidar vocês. Eu estou num papo maravilhoso com o Jonas Lessa, da empresa Retalhar, que trabalha dentro da economia circular, mas também trabalha levando soluções para as empresas que não sabem muito bem como é que o que elas podem fazer com seus resíduos, entre milhares de outras possibilidades que a Retalhar oferece para o mercado. A gente começou falando um pouco dos desafios da reciclagem. O Jonas contou a história dele, como é que ele criou essa empresa junto com os sócios, e a gente ainda tem bastante coisa para conversar. O Jonas estava falando sobre a reciclagem, o quanto esse processo ele não resolve, né? O quanto ele é desafiador, e principalmente a gente estava falando sobre as fibras, né? Quando você junta uma fibra de PET com a fibra de algodão, não há Cristo que separe isso, e aí o processo de reciclagem é praticamente impossível, né? Então a gente estava abordando esse item aí dentro do tema de reciclagem, e aí eu tô aguardando ele entrar para a gente retomar essa explicação. Como o Jonas trabalha com tecidos, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Isso tem tudo a ver com a moda. E ontem eu fiz um post falando para vocês que esse não é o maior problema de resíduos do Brasil. A gente tem como maior problema a indústria química. Então a gente está falando de um setor, que é o setor da moda, que já está caminhando, né, Jonas? Então você estava falando da complexidade dos tecidos. Deixa eu ver se eu te ouço. Oi, oi, oi. Tá Ouve? legal? E aí eu estava comentando que no post que eu fiz ontem, a moda nem é o pior. Ela gera muitos resíduos, a gente sabe que mundialmente ela é, mas no Brasil, com relação à toxicidade, né, o pior é a metalurgia e a indústria química, que está jogando todo o nosso trabalho aí por água abaixo. Mas voltando, você estava falando então da complexidade de se reciclar um tecido que teve as fibras ali entrelaçadas. Então, como isso não resolve sozinho e tal, e como é complexo. Sim, isso. E um ponto interessante é que a indústria química está muito intimamente ligada com a têxtil, né? Inclusive o próprio Senai tem um centro de tecnologia para a indústria química e têxtil, né? Então, estão intimamente ligadas, inclusive porque o poliéster é de origem sintética, envolve muita química em todo o processo produtivo. Então tem essa questão, né? A gente precisa estar muito atento. Deixa eu te ler, assim, não sei se você chegou a acompanhar, se você está acompanhando a mostra, né, Ecofalante aí, que deve ser uma coisa meio do coração sua, mas eu fiquei passada com aquele documentário Breakpoint, não sei se você viu, Não vi esse. que mostra várias coisas que a gente usa, assim, hoje, que são grandes indústrias e grandes negócios, como a questão da DuPont. E aí, como nasceu esse tecido sintético que foi criar como chama aquele negócio? Paraquedas, né? O tecido do paraquedas, porque ele tinha que ser leve, tinha que conseguir dobrar, etc, etc, e ser durável ali, tudo. Então, assim, a partir dali, a indústria química virou, né? A partir dali, a DuPont virou essa potência motivada pela guerra. E depois a gente colocou tudo isso no mercado de uma forma que a gente está gerando resíduos e uma poluição química, o nylon, né? Aí estão lembrando. E aí a gente está nesse negócio que agora você falou, vamos voltar pelo tubo. A gente está fazendo o caminho inverso para ver como é que a gente troca a roda do avião voando lá, né? E o ideal seria a gente já desenhar as coisas, né? Desenhar
esse tecido, pensando que lá no final do uso ele volte, né, com o mesmo valor, né, como para, sei lá, para o processo novamente e tal. Então a gente está entrando pelo tubo de volta, né, para ver o que dá para ir arrumando, né, no processo. E a gente já teve boas descobertas aí, né? Então, quem comentou aí falando do nylon é o José Guilherme, da Cotton Move, que é nosso grande parceiro para fechar o ciclo, né? Com ele, sim, a gente está falando de praticar a economia circular e não só de adotar os princípios para tentar construir e otimizar as soluções a partir do fim do tubo, né? Com ele, a gente está falando de tecido reciclado 100% algodão, especialmente o jeans, né? Estamos com vários outros desenvolvimentos para outros tipos de outras construções de tecido, mas hoje a gente já tem solução pronta para o jeans 100% algodão. Tá? Então essa é a boa nova. Agora, ainda um pouquinho sobre poliéster, acho que tem uma coisa sobre poliéster e outra para a gente olhar um pouco além da simples reciclagem, que é, primeiro, sobre o poliéster. Todo ciclo de lavagem de roupa libera microplásticos na tubulação da máquina. Isso quando há, né, nem sempre tem tratamento de esgoto, mas quando há, é raro que o próprio sistema de filtragem do esgoto consiga reter, porque são microplásticos, muito micro mesmo. Então, se o sistema de esgoto não capta, isso vai para o rio e o rio leva para um único lugar, né? E a gente já sabe aonde isso vai parar e as pesquisas têm mostrado que até o corpo humano já está cheio de microplástico. Então temos que tomar muito cuidado com as premissas e as lógicas por trás das tomadas. E o outro ponto que eu queria trazer é sobre olhar para como a coisa é produzida, né? A indústria têxtil tem questões sociais e ambientais muito sérias. O social, a gente pensa imediatamente no trabalhista e tem a questão do trabalho análogo à escravidão, muitas vezes nas confecções, porque o trabalho é terceirizado, quarteirizado, eneirizado, né? Também é uma questão delicada, que a gente não pode dizer que só tem mau caráter. Muitas vezes o próprio patrão é da mesma família de quem está supostamente escravizado, eles estão numa condição muito melhor do que estavam antes disso. Então, é preciso tomar muito cuidado com as etiquetas que a gente vai colocando. Mas tem a questão social muito além da costura, né? Lá no plantio do algodão, lá na tinturaria, todos os processos dessa vasta cadeia tem questões sociais que precisam ser observadas e principalmente questões ambientais, né? O consumo de água no plantio, que no Brasil não é tão grave para o algodão quanto em outras partes do mundo. Você tem o uso intensivo de pesticidas, você tem o tingimento usando corantes químicos muitas vezes não regulamentados, muitas vezes a falta de tratamento, né? Tem o fenômeno, na China tem o fenômeno dos rios coloridos, os rios adquirem a cor a cor da estação da moda, né? Então, tem uma série de questões que precisam ser observadas antes da gente falar, reciclou, resolveu. Não adianta nada se for reciclado e tiver trabalho análogo à escravidão, se for reciclado e não tiver o mínimo de gestão de resíduos na confecção, se não tiver tratamento de efluentes lá no tingimento, por aí vai. Então, isso eu queria trazer. E você também pergunta quem é responsável pela reciclagem. E aí, mais uma vez, tem mais bifurcação, mais necessidade de amplitude e profundidade nas análises. Primeiro, existe o pós-consumo e existe o pré-consumo, né? O pós-indústria chamado. Pós-indústria é o resíduo gerado no processo produtivo, que recebe o nome de retalho, daí vem o nome da retalhar, e é uma matéria-prima virgem, nobre, que pode muito bem ser aproveitada e quase que inexplicavelmente, acho que não vale entrar nessa discussão nesse momento, mas quase que inexplicavelmente no Brasil
ninguém resolveu esse problema até agora, sendo que, na verdade, não é tanto problema, é muito mais oportunidade do que problema, né? Porque tem um desperdício aí de 15 a 20%, chutando baixo, a cada processo na etapa de corte, especificamente, do tecido, porque o tecido é comprado em rolo e depois você vai cortar de acordo com a modelagem do que vai ser produzido. Então, esse desperdício é o pós-indústria. E tem também o resíduo pós-consumo, quando o produto perde a utilidade para o consumidor. E aí, por que ele perdeu a utilidade? Ah, porque não está mais na moda. Tá, vamos refletir, pessoal. Ah, porque ele está com um furinho. Perdeu a utilidade mesmo? Será que não tem algumas ocasiões que vale usar? Ah, porque rasgou. Beleza, então é um resíduo mesmo. Vale usar como pano de chão, mas a gente precisa olhar para como que a gente vai resolver essa questão também. Então, especialmente o resíduo pós-consumo, ele é o que é objeto de logística reversa, né, por definição, embora a legislação brasileira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não coloque obrigatoriedade, também magicamente, para a logística reversa de têxteis. Então, só que como se não fosse um impacto significativo, né? Porque tem ali você tem pilhas e baterias, embalagem de óleo lubrificante, pneus, tudo isso é muito latente. Você olha para o material e fala, tá, isso é um resíduo perigoso, realmente precisamos de logística reversa. É urgente. Precisa para tudo, né? Mas isso é urgente. Mas foi incluído as embalagens em geral, que não são em si perigosas, nada mais perigoso do que o têxtil, que a gente tem numa quantidade quase que tão grande quanto a de embalagens em geral. Então, essa é inexplicável porque tem muita movimentação nos bastidores, né, acho que mais por receio de mexer no sistema do que por qualquer dificuldade real técnica, né? Voltou. É um pulo aqui, né? Mais por receio de mexer no sistema. Do que por impossibilidade técnica. Tá me ouvindo? Né? As coisas, sim. A questão é a zona de conforto sempre, por ser humano, né? É tanto conforto, mas acho que mais dinheiro, né, Jonas? Você vê o documentário que você me fez lembrar quando você falou dos rios da China, foi o que aborda a questão tecnológica. Então, assim, a Apple vai lá, terceiriza a fabricação dos componentes, né, lá na China. Não, eu mudei a conexão, hein? Isso porque eu mudei a conexão aqui, a rede. Agora parece que estabilizou. A gente vê o impacto a gente não vê, na verdade, o impacto dessas coisas porque está longe, né? Está na Indonésia, está num país bem pobre, está né, algum país da África, está na China. Então a gente não vê, né? E aí tá tudo certo. Estou comprando lá meu iPhone a cada 2 anos e tudo bem. E aí, mas aqui no Brasil tem bastante também, viu? Bastante indústria, gestão de resíduos zero. É bem comum no têxtil também. Que você falou do retalho, conversei a semana passada num outro evento que eu estou promovendo, que é só para empresas, assim, que é a Refazenda. É um grande exemplo do desafio de você utilizar tudo, né? E aproveitar tudo de tecido que você comprou, ter essa geração do resíduo. Então, uma conversa bem linda, ele fala bastante disso. Agora, vamos falar um pouco, então, como é que a gente cria as soluções que a gente precisa, olhando para todos esses aspectos, né? Porque a bola da vez é a economia circular, né?
só essa semana eu estou divulgando 2 eventos de parceiros, né? A Abre mudou o nome do Fórum de Sustentabilidade para a Economia Circular, trouxe questões assim bem provocativas ali. Eu estou curiosa para ver os painéis, né? Porque eu fui o ano passado e só se falava de reciclagem. E eu fui uma grande crítica do evento, embora tenha sido convidada. Mas, assim, agora a bola da vez, realmente todo mundo apostando todas as fichas na economia circular. E o que você acha? Você está vendo realmente oportunidade? Você acha que a gente vai... Né, as empresas estão realmente se movimentando para buscar isso, essas soluções mais alinhadas, né, com a economia circular? Olha, eu vejo que assim, a economia circular, ela é o caminho tanto quanto a sustentabilidade era o caminho há 15 anos atrás. E, e eu vejo com preocupação isso, porque está todo mundo, como você falou, apostando todas as fichas e querendo todo mundo falar que está fazendo, e mais uma vez vai esvaziar o conceito, porque se tudo é, nada é. Né? E aí a gente vai para moda. Eu não vou nem entrar muito no recorte das embalagens. Eu vejo sim um movimento grande acontecendo, mas na moda eu vejo esse conceito muito superficializado, muito. Porque na moda sempre foi assim. A imagem é mais importante do que o conteúdo. E se ficou. Então eu vejo que não vamos ter muito sucesso enquanto a economia circular for trabalhada na lógica competitiva, que é o que eu vejo acontecendo. Queremos fazer economia circular, mas é cada um por si, para falar que está fazendo, para falar que é o pioneiro. E aí você não tem nenhuma solução sistêmica. Não tem nada, né? Né? E aí, assim, nessa urgência de falar que está fazendo, você vê gente reciclando e falando que está fazendo economia circular. Reciclando, misturando fibra e falando que é economia circular. Né? Então, temos que tomar muito cuidado. Né? Economia circular não é reciclagem, economia circular não é reaproveitamento de material, ela é uma lógica, uma nova forma de pensar e não só uma nova forma de produzir. Né? Não adianta nada a gente transformar tudo em mais produto para vender com a mesma quantidade e numa qualidade qualquer, porque depois isso vira produto de novo, também não vai resolver. Né? Então, acho que é impossível que a gente tenha sucesso enquanto forem projetos pontuais e concorrentes entre si e não uma abordagem realmente sistêmica. No caso da Retalhar, já mencionei isso, mas a gente fala em adotar os princípios circular, em partir da logística reversa, entrar na tubulação e mostrar para a empresa o que ela precisa fazer para poder falar que é economia circular. Né? Pontualmente, a gente está, não posso revelar nomes, mas com o José Guilherme da Cotton Move, a gente vem desenhando um projeto, aí sim, de economia circular na veia aplicada aos uniformes de uma grande empresa que vem trabalhando em parceria com a gente nessa ideia. Mas daí a eu dizer que um cobertor popular feito de mistura de fibras, um não tecido, que é para alguém que vive na rua, então provavelmente ele vai ter uma função social muito relevante, ele pode salvar uma vida, mas ele tem um ciclo de vida curto e ele vai virar um resíduo. Eu não posso dizer que isso é economia circular. Eu vou estar dando um tiro no meu próprio pé se eu fizer isso, porque eu quero ver a economia circular acontecendo. Então, quanto eu disser que 0,1 de economia circular é economia circular, eu vou estar falando para todo mundo que vamos aí, vamos falar que a gente está fazendo economia circular, e não é por aí. Precisamos ser muito responsável, né? Os mesmos problemas que eu acho que eu sempre trago. Visão crítica, profundidade, né? A gente querer encarar os problemas complexos
que a gente não quer. A gente, não, mas se política eu não quero me envolver, meu bem, desculpa. Então vai viver no Verna lá em Marte. Aí, hein? Eu tô te ouvindo. Tá. Se quiser, eu faço. Eu vou deixar você falar da última questão, que é do impacto social, né? O que é ser uma empresa de impacto, o que é criar uma empresa de impacto. Eu não lembro se vocês começaram na universidade, se teve algum apoio ali de universidade, mas eu vou deixar você falar sobre esse tema, né? Falar um pouquinho do Sistema B também, enfim. Quais são as oportunidades que tem aí? Como que esses prêmios que também podem alinhados com todas essas soluções que a gente precisa? Falar um pouquinho disso, então. Beleza, vamos lá. Impacto social. Acho que a primeira coisa que eu queria trazer é que deveria ser uma premissa. E, na verdade, era uma premissa. Né? O que hoje a gente está chamando de impacto social é o valor gerado para a sociedade. Né? É que a gente acumulou muito problema, então o impacto social virou sinônimo de resolver problemas sociais negligenciados há séculos. Né? Mas, por definição, uma empresa só deveria existir e prosperar porque e à medida em que ela gera valor para a sociedade. Acontece que o sistema todo se desenvolveu de tal forma que cada vez mais as empresas se distanciaram desse objetivo, sendo sugadas pelo objetivo gerar valor para o acionista no curtíssimo prazo. Né? E aí, ao invés de, inicialmente, você teria uma lógica onde, à medida em que a empresa gera valor para a sociedade, as empresas que, via de regra, as que mais geram valor para o acionista são as que crescem mais às custas da sociedade e não por gerar valor para a sociedade. Né? Então, houve uma inversão grande nessa lógica, que é a lógica básica, né? Que deveria reger o mercado. Eu vejo que é importante, então, já que a gente está falando de impacto social, nesse conceito atualizado, é que ele seja intencional, que esteja no propósito. Porque cá entre nós, gerar emprego não é impacto social por si só. Sem dúvida, tem um impacto social. Mas um salário mínimo, ninguém consegue crescer na vida com um salário mínimo. Né? Você vai ser um trabalhador que recebe talvez o suficiente para se manter e vai trabalhando todo dia na mesma coisa, sem nenhuma perspectiva de crescer, de expandir enquanto ser humano, de expandir suas capacidades e possibilidades, e esperando a aposentadoria, que vai ter um valor baixo e que talvez não permita realizar sonhos. Permite as pessoas nem construir, que dirá realizar. Então, acho que o impacto social intencional, ele engloba esses vários aspectos. Acho que é importante também a gente olhar antes de olhar para os futuros empreendedores, que também posso dar algumas dicas, olhar para o nosso papel antes de empreender, porque empreender é difícil pra caramba. Difícil pra caramba. É muito trabalhoso, é muito desafio, é muito estresse. Eu costumo brincar com a equipe da Retalhar. É só problema, é só problema. Gente, a empresa resolve problema. Vocês acham que o nosso dia vai ser o quê se não resolver o problema? E brinco dizendo que trabalhar dá trabalho. Né? Então, eu vejo que, para além do empreender, que parece muito distante, e é muito distante para muita gente, né? Envolve uma estruturação de bases, o nosso consumidor. Né? O que é economia, por definição? A economia não é um sistema que está dado, não é um sistema congelado
A economia não é um ser com sentimentos e preferências. A economia é uma ferramenta criada pelo ser humano para regular as trocas entre sociedade e meio ambiente. Quem é que gira a economia? Cada um de nós, todos os dias. O acionista não vai investir numa empresa que não tem consumidor. O acionista é o pior. Pode ser que o acionista tenha um papel realmente, e é muito relevante o papel do acionista, especialmente o acionista ganancioso. Ainda bem, nesse movimento todo de empresas B e tal, tem uma série de acionistas que é o academicamente chamado Impact First. O cara ele quer ter retorno sim, mas ele oferece um capital paciente, porque o resultado prometido é só financeiro. Tem o resultado social, tem o resultado ambiental também. Né? Então, o papel de cada um é cada vez a gente perceber, e daí a importância de uma educação, de um projeto de longo prazo e não um projeto eleitoral, a educação para que cada um tenha consciência do seu papel na sociedade. Então, quando eu compro qualquer coisinha que seja, um mouse, um roteador, que alguém botou num comentário aí, eu estou validando, eu estou assinando embaixo de todas as práticas da empresa que está fabricando aquilo. Eu estou dizendo para ela que se depender de mim, eu sou só mais um. Não, você é um que contribui para a meta de todos os executivos daquela empresa. Então você está dizendo que se depender de você que comprou aquilo, ele pode manter os ingredientes, a cadeia de fornecimento, a relação com os trabalhadores, a embalagem, o preço, tudo. O atendimento, o serviço ao consumidor, tudo pode continuar do mesmo jeito. Porque se depender de mim, esse preço eu pago. Não deu para te ouvir. Doação para doação para campanhas de políticos. Existia só o final, isso. Doação para campanhas de políticos, né? Então. Tá tudo embutido no preço e no produto que você compra, né? Exatamente. Então, acho que muito antes da gente pensar em promover mudanças, abrindo um CNPJ e tentando criar um modelo de negócio, é observar diariamente quais modelos de negócio que a gente está validando e quais que a gente está rejeitando. E quando uma empresa, independente do tamanho, tem uma atitude ou faz algo que te lesa, o que é que você faz com isso? Putz, eu fico quieto porque não dá muito trabalho, ou você vai no Reclame Aqui, posta no Instagram de acordo com as práticas dessa empresa? Essa acho que é por aí que a gente tem que refletir. E sim, empreender vai para dentro, mas a minha dica primeira é: por que você quer empreender? Tenha certeza do porquê. Se for por dinheiro, eu contraindico. E se for por algo, por uma consequência do que você vai fazer todos os dias, eu também não recomendo. Tem que ser algo que o dia a dia, sua motivação tem que estar no dia a dia. Você tem que olhar no dia a dia e falar: é isso que eu quero fazer da minha vida. É aqui que eu vou alocar a minha inteligência e todo o conhecimento acumulado que eu tenho. Porque senão não for cheio de motivação, é muito provável que a coisa que você desista antes dos primeiros anos da empresa, é onde tem a maior taxa de mortalidade. Eu não vou arriscar falar qual é o percentual de empresas que morrem nos 5 primeiros anos, mas tem essa brincadeirinha aí, o Vale da Morte. E aí, você está disposto a sacrificar 5 anos da sua vida para passar pelo Vale da Morte? Está em condições? Você está afim de fazer o que for preciso?
né? Porque a gente carregou muito uniforme, a gente pegou estrada para buscar o uniforme, botar na caçamba, separar, fazer tudo na mão. Até que hoje, sim, tem pessoas fazendo isso e a gente fomos nós que roemos o osso e abrimos as trilhas para que hoje essas pessoas façam da melhor maneira possível, com o maior conforto e a maior eficiência possível, que tenha uma remuneração adequada. Né? Na época que a gente pegava o uniforme na mão, mês bom era o que dava para tirar R$ 500. Né? Então, a jornada é muito, muito difícil e eu recomendo muita reflexão consigo mesmo antes de dar o primeiro passo. Você está travadinha. Finalizei. É para eu me despedir do pessoal? Vou supor que sim. Então, pessoal, obrigado, Dani. Foi